Vendo esse segundo filme da Malévola, eu meio que entendo do porquê que a Disney prefira copiar literalmente as suas histórias de sucesso do que fazer uma coisa nova. Porque mesmo eles adaptando e ressignificando a Bela Adormecida, eles continuam seguindo um padrão. Oi, eu sou Juliana Corner e no vídeo de hoje eu vou comentar sobre o filme Malévola, a Dona do Mal. E antes de começar, já deixa o seu gostei e se inscreve aqui no canal para receber muitos outros conteúdos além de Disney. Caso você esteja perdido, Malévola foi um filme de 2014 que contou a história da Bela Adormecida sobre a perspectiva da Malévola, humanizando a vilã, não só dando motivo para ela ter feito o que ela fez, como também fazendo dela a nova mãe da Aurora. Uma adaptação necessária, visto que o filme de 59 talvez não fosse tão bem aceito assim nos dias atuais. Aqui nesse segundo filme, passaram-se alguns anos e a Aurora agora é rainha do reino de Mors, governando um reino que antes era protegido pela Malévola. Realmente como se a Malévola tivesse passado a sua coroa para sua filha. Já namorando o príncipe Philip há alguns anos, o mesmo pede a Aurora em casamento. E por consequência, esse ato também une os dois reinos, o reino mágico e o reino dos humanos. Visto que esses eram dois territórios muito bem divididos. Os humanos não eram aceitos em Mors e as criaturas mágicas não eram aceitos em Ulstead. É Ulstead que pronuncia, né? Deve ser. O qual, durante esses anos, a história do primeiro filme é recontada, só que a parte em que a Malévola salva a Aurora é deixada de lado. Então, a Malévola continua sendo vista como vilã para os humanos, onde a rainha Ingrid irrita a Malévola manipulando e fazendo a Aurora ficar do seu lado, onde todo o conflito do filme é criado nesse ciúme e nessas mentiras. Onde você não precisa assistir o primeiro filme para assistir esse segundo. Inclusive, eu acho que foi por isso que justamente eles não colocaram o número 2 no filme, porque esse é meio que um filme solo, de certa maneira. Eu tenho muitas poucas lembranças do primeiro filme e consegui aproveitar muito bem esse segundo. Ok, narrativamente, a história e o conflito são amarrados e fazem sentido. É um filme padrão Disney, com começo, meio e final feliz, onde ele propõe uma história de contos de fadas e entrega. O qual eu não vejo nenhum problema nisso. Algo que eu levo em consideração a analisar uma obra é pensar o que ela propõe e se ela entrega essa proposta. Malévola 2 propõe um filme família e de romance, e ele entrega isso. Porém, Malévola 2 também propõe a expansão do universo e daquela mitologia, mas isso ele não entrega tão bem. Durante o conflito entre a rainha e a Malévola, nos é apresentado a espécie a qual a Malévola faz parte, que são chamados de Criaturas das Trevas, ou no original, Dark Fae. É Dark Fae ou Dark Fae? Assim como nós, espectador, a Malévola também não sabia da existência dessas criaturas. Porém, em uma simples narração do personagem Conal, nos é contado a história dessas criaturas e nós descobrimos que os humanos os perseguiam periodicamente. Onde pra mim esse é o maior problema do filme. Essas criaturas só nos é apresentado lá pra meia hora depois do filme. E segundo, que o seu conflito só nos é mostrado com palavras e com um ou dois personagens raivosos. E quando Conal mostra essa ilha para Malévola, nos é mostrado uma ilha pacífica e feliz, contribuindo ainda menos para a minha empatia com o sofrimento dessas criaturas que foram perseguidos pelos humanos. E por consequência, afeta que eu acho plausível a guerra que vai acontecer no final do filme. Faltou não só eu ter empatia por esses personagens, como também faltou mostrar o sofrimento que eles passaram para que eu ache justificável aquela guerra. Por exemplo, quando a Malévola descobre essa ilha, ela tem um flashback de quando ela pegou a Aurora no primeiro filme para criar. Eu interpretei esse flashback como sendo uma analogia de que a Malévola também foi retirada desse ninho. Mas eu acho que faria muito mais sentido se, por exemplo, no começo do filme fosse mostrada a Malévola sendo abandonada pelos seus pais justamente por conta dessa perseguição dos humanos contra os Dark Fae. Isso não só já apresentaria essas criaturas das trevas, como também já criaria simpatia com elas e ainda daria uma profundidade maior à personagem Malévola, que seria importante para o final do filme. Principalmente porque a Malévola, mesmo dentro dessas criaturas mágicas, também é considerada como especial. Então, meio que amarraria melhor do porquê que ela é tão especial. Onde até mesmo o conflito entre os Mors e os humanos também é pouco mostrado, só ficando mesmo nesse discurso de ódio. Se bem que é meio verdade de que esse preconceito entre nações vem mais no discurso de ódio do que em conflitos em si. Porém, eu acho que faltou mostrar um pouco do dia a dia dessas criaturas, desses humanos, para quem sabe criar uma certa empatia com eles quando a guerra acontecesse. Também. Onde eu acho que essa contenção da expansão do universo é uma consequência de seguir o padrão narrativo que foi meio que estabelecido. Afinal, o importante é a Malévola e a Aurora, não o universo que eles estão construindo. Outro fator que Malévola 2 se prende nesse padrão narrativo é a sua vilã. No primeiro Malévola, apesar de ter a redenção dessa vilã icônica, o filme também tinha um vilão padrão, um vilão que busca poder e que busca ser o rei. E isso, literalmente, se repete aqui nesse segundo filme. A rainha Ingrid até tenta ter uma história por trás dessa maldade, mas no final ela acaba se tornando uma vilã caricata ao ponto de falar que ela é contra a paz.
onde eu acho que teria sido mais aproveitoso que ou eles assumissem de vez uma vilã com camadas mais cinzas e tivessem realmente sentimentos e quem sabe até uma redenção no final do filme, saindo um pouco desse bem versus mal que a Disney sempre constrói, ou quem sabe assumir de vez essa vilã sem sentimentos e invejosa. Inclusive, eu acho que esse filme perdeu uma grande oportunidade de crossover. Muito se especula sobre um crossover das princesas da Disney, e eu acho que esse crossover tinha total potencial de acontecer nos live actions, porque esses filmes live actions estão trazendo de volta à memória do público essas princesas. E eu acho que conforme eles recontam essas histórias, eles tinham a oportunidade de criar uma ligação entre esses personagens, mas que infelizmente não está sendo aproveitado. Sem contar que isso daria uma certa justificativa a esses remakes, sem ser só por motivos financeiros, onde eu acho que a Rainha Ingrid poderia ter fugido no final do filme e se tornado a Rainha Má da Branca de Neve do live action que está por vir. Mas como eu disse, a Disney não aproveitou a oportunidade. O qual, se você quiser ver essa teoria do crossover das princesas, deixe seu gostei aqui embaixo, além de se inscrever no canal, porque se eu fizer, você vai ser o primeiro a saber. Em relação ao romance e a Aurora, eu gosto que o filme no começo coloca como se o romance fosse tomar conta da narrativa. E conforme a história decorre, a gente percebe que esse casamento foi muito mais uma causa para as consequências do que o foco do filme. Philip e Aurora têm até poucos momentos juntos, o que é meio ruim porque dá pouca credibilidade ao amor entre os dois. Porém, eu gosto que eles colocaram a Aurora independente. Foi ela quem descobriu que a Ingrid era a Rainha Má e foi ela quem se salvou da torre, onde o príncipe é bem mais colocado como coadjuvante e um suporte para a princesa. Só é meio ruim que no final do filme deixa a entender que a Malévola assume novamente o reino de Mors e a Aurora optou por ficar junto com o Philip reinando somente Ulstead. Ou seja, é meio ruim porque ela deixa o seu reino para ficar com o reino do príncipe. Mas, de qualquer forma, essa é uma Aurora muito distante da Bela Adormecida de 59 e da própria personagem criança do primeiro filme, onde eu não entendo ter a atriz Angelina Jolie e ter dado tão poucas falas a uma personagem que passou quase o filme inteiro encarando e rosnando. Assim, apesar de ser a Angelina Jolie e ela conseguir se expressar um pouco só com o rosto, eu acho que faltou um pouco de personalidade a essa nova heroína durante o filme. Acho que a guerra foi realmente complicado, porque eu associo essa falta de diálogo para que no final pudesse ter a guerra. Só que esse conflito não foi tão bem elaborado ou épico de forma que compensasse a falta no roteiro. Tirando as cenas da Malévola, todas as outras cenas de conflito eram bem meia-bocas, onde a luta das criaturas das trevas foi basicamente deles voando e gritando. Nossa, criticando tanto assim, parece que eu odiei o filme. Mas, pelo contrário, eu adorei quando assistia. Eu achei um filme divertido, com uma comédia e ação razoáveis. Na verdade, tanto eu gostei que eu queria que esse filme fosse melhor. Onde o que eu mais gosto nesse filme é a quantidade de representação feminina. Você tem a Malévola, que é uma bruxa super poderosa, irritadiça e sarcástica. Você tem a Aurora, que é uma princesa bondosa, que luta pelo bem do seu povo. Você tem a Rainha Ingrid, que também deseja reinar, só que por meios violentos. E você tem a Capanga da Rainha, que é uma personagem fria e leal. Onde é isso que eu acho que falta em algum dos filmes. Falta ter mais personagens femininas para que haja mais pluralidade. E não tem como eu não gostar de um filme com personagens e atrizes tão maravilhosas. Mas o departamento de live actions da Disney precisa... Vai caminhão, vai na fé. Mas o departamento de live actions da Disney precisa achar aquele encanto da história que tem nas animações. Onde eles não vão achar esse encanto copiando as animações. Porque, como eu expliquei em um vídeo anterior, live action e animação são realidades diferentes. De forma geral, o filme de Malévola foi divertido de assistir, teve boas atrizes, personagens icônicos, mas faltou aquele detalhe diferencial. Aqui do lado tem uma playlist com todos os filmes que eu já fiz sobre a Disney, e aqui embaixo tem um vídeo que eu fiz sobre as princesas da Disney e o que você precisa ter para ser uma princesa da Disney. Bem, muito obrigada por assistir, deixe seu gostei, se inscreve no canal, eu sou Juliana, e até!